recuperação que é feita uma vez, no primeiro domingo de cada mês. E hoje nós trouxemos o irmão lá, o pastor da Casa de Recuperação. Ele vai falar um pouco da experiência dele, né, e vai contar o testemunho dele, vai trazer a palavra do Senhor nessa manhã. Nós vamos receber o nosso irmão nessa manhã. Que o Senhor possa falar. Vamos orar por ele? Senhor, nós queremos te agradecer pela vida do pastor. Como é que é o nome do irmão? Do pastor Edson. Senhor, nós colocamos ele nas mãos do Senhor nessa manhã, e que ele seja um instrumento poderoso do teu Espírito Santo, para trazer, Senhor, aquilo que ele carrega do Senhor, de transformação na vida dele, do quanto o Senhor é bom e misericordioso, do quanto o Senhor tem poder para transformar. E ele, Deus, grato, recebendo do Senhor através de pessoas que foram ali. Que o Senhor venha despertar em nós também esse desejo, desse ide do Senhor, sabendo que temos encontros marcados com o Senhor, de transformação de vidas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom dia. Paz seja com todos. Amém? Que bom estar aqui com os irmãos nessa noite, nessa manhã. Muito bom estar aqui, podendo, né, falar um pouquinho do meu testemunho, falando da palavra. Eu sei que não foi em vão, né, essa data. Nada acontece sem a permissão de Deus, né? Fico muito feliz por já tem mais de anos, né? Já mais de 3 anos que a gente está junto com o Ministério AME, e tem sido uma experiência muito boa, né? A gente vê ali o trabalho social, o trabalho de oração, de intercessão, batalha espiritual. Isso é muito importante, irmãos. Nós precisamos carregar o fardo um dos outros, né? Nós precisamos ajudar uns aos outros. Meu nome é Edson, né? Sou pastor, psicólogo lá da comunidade terapêutica Lar Canaã, terapeuta, hoje presidente desse projeto, né? Um projeto que tem mais de 17 anos, e pela misericórdia de Deus a gente está ali funcionando. Tem hoje 30 acolhidos, né? Pessoas estavam em situação de vulnerabilidade social, correndo riscos, ou dependentes químicos, né? A gente tem lá desde pessoas em situação de rua, até um doutor, um professor, um advogado, um médico. A gente já teve todas as classes sociais nesse projeto, né? A dependência química, ela não olha status social, e também não respeita a educação, né? Então, às vezes não é culpa, não foi falta de educação, não foi falta de orientação, né? A dependência química é uma doença. A Organização Mundial da Saúde vai dizer que a dependência química, ela é crônica, progressiva e fatal. Ou seja, para a medicina não tem jeito, mas para Deus tudo é possível. Amém? Eu brinco, né? A gente usa umas frases lá no sítio para eles entenderem a dificuldade. E eu falo assim: estou mais uma vez aqui no filme, né? A Missão Impossível, né? Tem um filme aí que fala que é Missão Impossível. Então a gente está naquela missão impossível. É impossível para nós, é impossível para a sociedade, é impossível para a igreja, é impossível para todo mundo. Mas para Deus tudo é possível. Então a gente está ali trabalhando e crendo no milagre, né? Milagre, ele não tem explicação. Como que a gente vai explicar o milagre, né? Às vezes o milagre, ele acontece sem nenhuma fonte, né, natural para acontecer. O milagre, ele vem direto do céu. O milagre, muitas das vezes, ele vem do sobrenatural, né? Então, o milagre de Deus, nós
vivemos todos os dias o milagre de Deus. Mas eu quero profetizar que você vai sair daqui nessa manhã com o seu milagre na mão, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Quem crê, levante as mãos assim. Toma posse dessa palavra. Se for na sua família, se for na sua casa, não importa. Nós vivemos milagre todos os dias, todas as horas, em nome de Jesus. Irmãos, e estou aqui com uma palavra, né? Ontem eu estava me preparando para esse culto e quando eu estava orando, Deus me deu uma palavra. Deus me deu uma palavra sobre justiça, né? E foi assim tão maravilhoso, porque quando eu comecei a estudar essa palavra e comecei a olhar, né, tantas coisas, tanta informação, e aí eu vou passar as informações aqui para os irmãos e trazer a revelação de Deus. Quantos creem na revelação da palavra? Fala para o seu irmão assim: Deus vai te revelar o que você tem que fazer. Amém? É tão bom, né, a gente sair de um lugar e falar assim: nossa, eu recebi a direção de Deus. Eu recebi uma orientação de Deus. Deus me apontou o caminho. É tão bom, né? A orientação de Deus é o mais importante para a gente. Então, hoje eu tenho aqui 2 desafios. Estou fazendo aqui um procedimento odontológico e a minha dicção ficou um pouco ruim aqui. Se tiver dificuldade aí, se eu falar mais devagar, é para mim ir melhorando aqui o diálogo com vocês. Então, estou com essa luta aqui. E a outra é boa, né? A outra eu andei emagrecendo. Essas roupas aqui estão tudo pequenas, estão tudo grande, né? Estão tudo grande. Essa parte é boa. Todo mundo queria saber o que eu fiz para emagrecer. Depois eu passo, viu? O segredo para emagrecer em 15 dias. É bom, não é? Quem está na luta aí sabe. Então, irmãos, chega uma hora que a gente tem que cuidar da saúde, não é verdade? Sim ou não? Na hora que você passa os 45, que é o meu caso, já passei os 45, aí eu falo assim, agora já não corre mais do jeito que corria, já não anda mais, até para levantar da cama você tem que ter uma estratégia certa. Então, é cuidar do corpo, cuidar da saúde, isso também é amor. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, nosso próximo como a nós. Você se ama? Sim ou não, pessoal? Você já falou para você que você se ama hoje? Fala assim, ó, eu me amo. Deixa eu pegar essa água aqui. É minha? É? Que taça mais linda, olha. Sentindo a taça do rei. Que igreja mais abençoada, viu? Igreja muito inteligente, né? Igreja muito abençoada, né? Os irmãos muito preparados para essa missão. Pessoal, e aí eu estou falando do amor próprio, estou falando aqui desse trabalho de missões. Talvez hoje não seja, né, seja uma data importante aqui, porque estou aqui para consolidar esse trabalho, né, que o Ministério AME tem feito há tanto tempo. E eu fui alcançado por um ministério semelhante ao AME, ministério que fazia um trabalho na rua, um ministério que fazia um trabalho nas comunidades terapêuticas. E então eu fui alcançado por esse ministério há muitos anos atrás, né, já vai para mais de 17 anos, e esse ministério investiu na minha vida, investiu no meu tratamento, investiu na minha família, na minha recuperação, e hoje eu olho para trás, só vejo gratidão, né? Falo, Deus, que bom, Deus sempre levanta alguém para nos ajudar, amém? Deus sempre levanta alguém, no momento mais difícil, né, que a gente acha que não vai aguentar mais, Deus, Ele tem ali os seus recursos, Ele tem os seus agentes, Ele tem os seus missionários. Fazer missão é isso, é chegar na vida de alguém quando ela mais precisa. Amém? Vamos repetir isso? Falar assim, fazer missões
é chegar na vida de alguém quando ele mais precisa. Então, a gente, quando vai falar de missões, a gente fala de alguns ambientes, né? A gente fala assim, o hospital, né? Porque o hospital ali tem pessoas que estão no último, né, degrau ali da desilusão, no patamar do desespero. Tem pessoas ali que estão esperando somente uma palavra para aceitar Jesus, para partir, né? E a gente sabe que a nossa vida é eterna, né? Que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma tem muito valor. Sim ou não, gente? Uma alma tem muito valor. Uma alma vale levantar mais cedo. Uma alma vale, na verdade, o dízimo, a oferta. Uma alma vale tudo, todo esforço que você fizer, pouco para uma alma. Uma alma vale muito. A prova disso é que Jesus derramou o seu sangue, na verdade, deu a sua vida pelas nossas almas, né? Jesus morreu em nosso lugar. Aquela cruz era para a gente. Aquele sacrifício era meu e era seu. Nós devíamos pagar aquele preço. Mas a misericórdia de Deus, a graça do Senhor nos alcançou. Amém? E se a gente for pensar, a gente nasceu no melhor tempo. Melhor tempo. Nós nascemos no tempo da graça. Ai de nós se tivéssemos nascido no tempo da lei, no tempo da justiça. E é sobre isso que eu quero falar. Às vezes a gente vai perdendo o foco. Às vezes é normal, é natural, é do ser humano. Não estamos aqui para julgar ninguém, falar ninguém é isso, não é isso. Às vezes a gente vai perdendo o foco, a gente vai caminhando para a justiça, vai caminhando para Deus, e essa caminhada, de vez ela ser uma caminhada, né, assim, mais de misericórdia, a gente vai ficando muito justo, a gente vai ficando muito santo, a gente vai ficando muito correto, a gente vai ficando muito limpo, a gente vai ficando muito preparado, e aí, quando a gente olha, a gente está longe do perdido. E aí a gente não quer nem passar perto dele. Porque excedeu a nossa justiça. Excedeu a nossa santidade. Então, quando eu falo de justiça, eu estudei aqui, né, a origem da justiça, e ela veio lá do Código de Hammurabi. Bem antes ali da palavra ali de Moisés, né, das 10 leis, diz assim: a busca pela justiça é uma preocupação antiga da humanidade. Desde as primeiras civilizações, estabeleceu leis e punições essencial para manter a ordem e refletir valores do certo ou errado. Neste estudo, vamos examinar como a justiça era concebida em tempos remotos. Enfoque especial nesse Código de Hammurabi, um dos primeiros conjuntos de lei escrita na história. Veremos as características desse código e o seu princípio central, o mesmo que na lei de Moisés. Lá no Código de Hammurabi estava olho por olho e dente por dente. Então, esse código, essa justiça nasceu desse código, depois veio aqui a lei de Moisés com a mesma interpretação, mas a justiça era o seguinte: era pagar com a mesma moeda, era sangue por sangue, olho por olho. Se a pessoa ela feria um braço, feria-se também o braço dela. Se ela, na verdade, matou uma ovelha, um boi, um animal de uma outra pessoa, ele também ia lá e pagava com a mesma moeda. Então, a justiça era assim, era olho por olho, dente por dente. Um dos principais conjuntos dessa história diz olho por olho e dente por dente.
Sua função na sociedade era essa, estabelecer a ordem. Em seguida, comparamos esse código de justiça com a Bíblia. A Bíblia, no Antigo Testamento, identificaremos semelhança, como a ideia da punição proporcional ao crime. Diferença como a ênfase da Bíblia, justiça temperada com misericórdia. Inserir numa aliança com Deus. Também exploraremos o papel dos profetas em aprofundar na justiça de Deus. Então, essa parte aqui é muito importante, porque a justiça, ela era conhecida para punir, ela era conhecida para, na verdade, manter a ordem, amedrontar as pessoas. A justiça ali, ela tinha o dever de colocar na sociedade uma paz social. E isso, na verdade, aconteceu em todos os segmentos, toda a civilização teve justiça. E quando chegou na Bíblia, quando chegou no povo de Deus, quando chegou a Moisés, chegou os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos ali, foi Moisés clamando a Deus por uma justiça. Clamando a Deus ali por algo para que o povo pudesse ser julgado. Lá na frente você vai ver que, na história de Moisés, que o seu sogro, né, depois vai lá e fala, olha, você não vai conseguir julgar a nação o dia todo, o tempo todo, porque tinha problema todo dia, né? Todos os dias a gente tem uma luta, tem uma batalha. Eu digo lá na comunidade que nós estamos matando todos os dias um urso, um leão e um gigante. É ou não é? Sim ou não, pessoal? Então, essa justiça, ela veio ali através de Moisés. E aí, Moisés, ele levou a justiça de Deus para o meio do povo. E o povo festejou. Quando os 10 mandamentos chegou, foi a coisa mais importante para eles naquela época. Estabelecer justiça, regras e punições. E aí Moisés foi fazendo mais de 600 leis ali para controlar o povo e para trazer ordem. E é sobre isso que eu quero falar. A justiça versus misericórdia. Talvez isso, nessa noite, nessa manhã, vai falar com a gente de forma diferente. Porque uma coisa é quando eu falo, outra coisa é quando você entende. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele vai se encarregar de falar com você a verdade que liberta em nome de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos... Então, aí eu li toda a história da justiça, cheguei, na verdade, nesse tema. O tema de hoje seria justiça versus misericórdia. O que eu tenho feito mais? Eu tenho feito mais justiça ou eu tenho tido mais misericórdia? Porque às vezes a gente quer exercer somente a justiça. E quando Deus nos chama para uma missão, quando Deus coloca missões no nosso coração, Ele nos chama para exercer a misericórdia. Então, às vezes a gente quer ser muito justo e tem uma coisa que acontece. A gente quer justiça na vida do outro. A gente quer justiça na casa do outro. A gente quer justiça na casa do vizinho. Mas quando chega na casa da gente, aí a gente fala, Senhor, misericórdia. E é por isso, às vezes, né? Estou com uma frase no meu coração que a tristeza
ela abre lacunas para a felicidade. Talvez tem coisa que a gente precisa passar. Ninguém vive o propósito sem passar pelo processo. Amém? Levante a sua mão e fala assim: Senhor Jesus, eu quero viver o seu propósito na minha vida. Então a justiça, a Bíblia revela que Deus, como perfeitamente justo. Nós temos um Deus que é justo. Deus é justiça. Deus é justo. A gente vai ver a justiça de Deus e a gente vai ficar assim, em alguns momentos, assustado. Eu fico vendo ali quando Noé, construiu a arca, e aí 120 anos pregando, e aí Deus disse para Moisés: vai vir a chuva, vai vir o dilúvio, e o povo tudo rindo. Esse Noé aí ficou doido. Noé, viu? Esse Noé aí ficou doido. Que Noé é louco da cabeça. Porque muitas das vezes, quando você abraça uma missão, e isso é revelação de Deus aqui para essa igreja, viu? Quando você abraça sua missão, você vai ser pouco compreendido. Sim ou não? É ou não é? As pessoas vão olhar e falar assim: fulano ficou doido. Fulano surtou. Porque a missão, ela é muito maior do que a realidade, do que a justiça do homem. Então, quando você está funcionando na missão, você vai fazer coisas sobrenaturais. E aí, a justiça de Deus é perfeita. Fala comigo: a justiça de Deus é perfeita. Então, Deus, ele é justo. Ele tem justiça. E Noé pregou e falou sobre o dilúvio, ninguém quis ouvir. Talvez, alguns, mas a Bíblia deixa clara que quem entrou na arca foi Noé e toda a sua família. Eu quero profetizar nessa manhã que vai entrar na arca você e a sua família. A sua família não vai ficar de fora desta missão. A sua família vai ser alcançada em nome de Jesus. E é tão interessante que a justiça de Deus é tão forte que Deus operou justiça na vida de Noé, que pregou 120 anos, não ganhou ninguém, mas ganhou a família. O importante aqui nessa manhã é ganhar sua família para Jesus. A sua família, enquanto você trabalha para Deus, Deus trabalha para você. Enquanto você está pregando lá fora, Deus está se encarregando de convencer a sua família da realidade, do pecado, da justiça. Enquanto você ajuda o outro, Deus está encarregando de prover na vida da sua família. Missões é isso. É você abençoar e ser abençoado. A Bíblia vai dizer que é dando que se... Olha para a sua mão aí, olha para a sua mão. Olha para a sua mão e fala assim: a minha mão é uma bênção. Aonde eu colocar a minha mão, vai ser abençoado. Amém? Então, as mãos da gente, ela é tão abençoada que tudo que você coloca a mão, está escrito em Deuteronômio 28, que tudo que você coloca as mãos, prosperará. Então, quando você faz missões, você está buscando prosperidade, mas não prosperidade material, não prosperidade, na verdade, financeira, mas a prosperidade espiritual. Ser rico espiritualmente. E Deus tem isso para nós aqui nessa manhã. E aí, a justiça de Deus é perfeita. Quando Noé parou de pregar, veio o dilúvio. Irmãozinho, a justiça de Deus é tão forte,
que Deus falou para Noé assim, ó, quem vai colocar a porta vai ser eu. Imagina Noé coçando a cabeça, mas por que isso? É fácil eu ir lá e construir a porta, construir tudo mesmo. Ele falou, não, porque aí, se eu fechar a porta, está fechado. Se eu abrir a porta, está aberto. Mas se eu fechar, está fechado. É a justiça. Deus, ele abre, mas quando ele fecha, ele fecha. Ele é justo. E aí, a perfeição da justiça foi nisso. Deus não poupou ninguém, não poupou nem animal, foi a justiça. Deus operou a sua justiça. Sodoma e Gomorra estava ali, né, vivendo o pecado. Imagino eu que Deus já tinha mandado ali vários missionários ali. Deus fez assim com Nínive. E quando, na verdade, eles não aceitaram a palavra, veio a justiça. Fogo do céu caiu sobre aquela cidade e consumiu todos aquela cidade. Apenas Ló e a sua família. E a ordem era, sai de Sodoma e Gomorra, mas não olhe para trás. A palavra para você aqui nessa manhã é, sai de Sodoma e Gomorra, mas não olhe para trás, olhe para frente, olhe para o alvo, que é Cristo, em nome de Jesus. Irmãos, o para-brisa, ele é maior, não é verdade, do que o retrovisor. O passado, ele é referência, ele não é lugar de ficar estacionado, parado. De vez em quando você olha para lembrar de onde Deus te tirou, mas você tem um objetivo, você tem um alvo, e você foca na frente, e diz, Deus é maior, lá na frente a minha vitória vai chegar, porque eu estou caminhando pela fé, junto com Cristo, e eu não estou sozinho nesta missão. Então, o passado ficou para trás, já passou. A Bíblia revela Deus perfeito, justiça, infinitamente também misericordioso. Então, aqui entra um choque teológico. E se eu for entrar na teologia buscando os momentos que Deus fez justiça, e os momentos que Deus teve misericórdia. Tem momentos que Deus agiu totalmente justo, mas teve momento que Deus, ele agiu com totalmente misericórdia. Então, irmãos, é buscar o equilíbrio. Talvez como igreja hoje nós precisamos buscar esse equilíbrio, não ser totalmente justo, a Bíblia diz, não seja demasiadamente justo, e nem demasiadamente louco, né? Nós temos que buscar o equilíbrio, a temperança, a moderação. Então quando eu falo de justiça, eu falo dos salmos. Vamos ler a Bíblia aqui agora, começar a pregar agora, Salmo 145, versículo 17. Salmos 145, versículo 17. Diz assim: o Senhor é justo em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Amém? Pode sentar. O Senhor é justo em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Salmo 145, versículo 17.
Salmo 103. Pode ir. Vamos folhear a Bíblia aí. Ou folhear o celular, não sei, né? Passa aí o aplicativo, né? Salmo 103, versículo 8. Salmo 103, versículo 8. Vou ler aqui, vocês me acompanham daí. Salmo 103, versículo 8. O Senhor é compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e grande em amor. Então, o Senhor, Ele é a fonte da justiça, mas Ele também é a fonte da misericórdia. Quando o Senhor criou a lei, quando Ele deu a lei para Moisés, Ele está dizendo: ó Moisés, eu sou a justiça, Jeová Tsidkenu. Eu sou a justiça. O meu nome é Jeová Tsidkenu. Justiça. Essa foi um marco, né? Nós ficamos com essa mensagem da justiça nos 10 mandamentos. Justiça é dar cada um o que merece. Justiça é dar cada um o que merece. E a gente aprendeu umas palavras feias há muito tempo atrás, né? Bem feito. A gente falava isso. Principalmente quando era menorzinho, criança. Não falava? Sim ou não, gente? Vamos falar aí, vamos falar a verdade aqui. Você não já falou bem feito? Já ou não já? Você falou assim, mereceu, bem feito. Por quê? Porque a justiça operou em nós, bem feito. Ele mereceu, egaçou, dá a cada um o que merece. Essa é a justiça que nós aprendemos. Mas aí vem a parte de Deus que se chama misericórdia. Aí vem Deus falando assim, peraí Moisés, eu sou justiça, eu sou fogo consumidor, mas eu também sou amor. Por isso que o ministério chama ame. Amar não é fácil. Talvez exercer a justiça é muito mais fácil. Porque pimenta nos olhos dos outros, é assim que fala. Não tem esse ditado? Tem um ditado, né, que diz que pimenta no olho dos outros é refresco. Então, nós talvez estamos muito mais propensos. Que hora que eu devolvo a palavra? 11h30. Eu estou muito mais propenso a operar na justiça do que a operar no amor. Eu estou muito mais propenso, talvez seja cultural também, operar na justiça do que no amor. Porque a justiça às vezes é fácil. É olho por olho, dente por dente. Tá. E acabou. Agora, exercer misericórdia é a nossa maior dificuldade. Amar é a nossa maior dificuldade. Porque amar de palavra é fácil. Chegar e falar assim, olha, eu te amo. Acho que até entra um pouquinho de hipocrisia, né? Olha, eu te amo. Mas você me ama, mas você tem feito o quê para mim? Eu amo aquela passagem de Pedro, né? Deus falando com Pedro, né? Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Aí ele pergunta 3 vezes, né? Na terceira ele diz assim, então apacente as minhas ovelhas. Então, já que você me ama, me prova o seu amor.
Então a gente fala que ama a Deus, e a gente não faz nada. É hipocrisia. Quando eu amo, eu faço alguma coisa. Não estou falando que você tem que ficar 24 horas ajoelhado, tem que ficar 30 horas dentro da igreja, nada disso. Mas eu faço alguma coisa. Eu socorro alguém. Eu ajudo o meu próximo. Eu levanto a mão, eu estendo as mãos. O bom samaritano veio para nos ensinar isso. Quando ele estava caído ali na rua, passou, na verdade, o profeta, passou o sacerdote, passou o levita de longe, mas veio um samaritano ali e o socorreu. E aí Jesus vai falar assim: quem desses operou o amor e a misericórdia de Deus? Quem desses amou o seu próximo? Então, o título não é tão importante quanto a atitude. Se você tiver atitude, aí vem o título. Mas se o título vier antes da atitude, ele não vale nada. Então, primeiro eu recebo a missão, depois eu recebo o título. Primeiro eu recebo o chamado. Primeiro aquilo entra no meu coração. O Senhor é compassivo, misericordioso, tarde em irar. Justiça é dar cada um que merece, mas misericórdia não é dar cada um que merece, mas oferecer o perdão em vez de punição. Será que nós estamos preparados para isso? Será que como igreja a gente pode ir pelo caminho da misericórdia, que é o caminho de Jesus? Jesus é o caminho, a verdade. Será que a gente consegue operar misericórdia? Operar misericórdia quando aquele cai. Operar a misericórdia quando aquele, na verdade, erra com a gente. Operar a misericórdia com aquele que falha. Operar a misericórdia com aquele que nos ofende. Então, a misericórdia, ela veio... Jesus, ele veio para nos mostrar que é possível ter misericórdia. Jesus Cristo, ele operou misericórdia na cruz. A Bíblia vai dizer que havia um homem na cruz, dois homens. Um queria que Jesus o livrasse daquele momento e escapasse para continuar no erro. O outro se arrependeu e disse: Jesus, eu reconheço que o Senhor é o Filho de Deus. E Jesus ali na cruz, machucado, ferido. Jesus ali, na verdade, numa situação muito difícil. Ninguém aguentaria passar por aquilo. Mas Jesus ali, no seu momento mais difícil, ele operou a misericórdia. Ele ajudou aquele ladrão na cruz. Foi o primeiro a entrar no paraíso. Ele disse: hoje ainda estarás comigo no paraíso. Aquele homem estava sendo punido pela justiça, mas quando chegou Jesus, ele disse: olha, eu não te puno, eu não te julgo, eu não te aponto, eu não te discrimino, eu te perdoo, e hoje ainda estarás comigo no paraíso. Até ali aquele homem viveu a justiça, mas agora ele sente o gosto da misericórdia. Irmãos, Jesus, ele veio nos ensinar misericórdia. O que Jesus ele traz agora como lei? Ele diz: olha, a lei é amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Ele diz: quando tiver oportunidade de exercer a misericórdia, exerça, perdoe. Larga para lá. E aí ele termina, quero terminar esse texto, terminar essa palavra com essa observação. Pedro, o perdão de Pedro. Pedro nega Jesus 3 vezes. E Jesus o perdoa. Talvez a gente já negou a Jesus mais do que 3 vezes.
talvez nega Jesus quase todo dia, mas o Senhor está sempre disposto a nos perdoar. Cura do paralítico que desceu pelo telhado. Os amigos daquele paralítico levou até Jesus, e antes de Jesus fazer com que ele seja curado, Jesus disse para ele: estão perdoados todos os seus pecados. Talvez essa é a mensagem que nós precisamos levar para as pessoas. Eu usei droga, estão perdoados todos os seus pecados. Talvez aquele que, nossa, eu fiz tanta coisa errada, estão perdoados os seus pecados. Em Jesus você encontra misericórdia. E aí aquele paralítico andou. Talvez o que estava travando ele era a falta do perdão. Talvez o que trava a sua vida é a falta do perdão. E aí, a multiplicação dos pães e peixes. Jesus multiplica em Mateus 14 os pães e os peixes. Jesus vê a multidão faminta e compadeceu dela e teve misericórdia. Cuidar do outro significa ter misericórdia. Então, irmãos, eu quero deixar essa palavra para os irmãos nessa manhã. A misericórdia de Deus é muito maior do que a justiça. Não seja demasiadamente justo, mas exerça misericórdia. Misericórdia na hora de doar. Não é doar aquilo que você não usa. Não é dar aquilo que você vai jogar fora. Doar aquilo que serve para você. Na hora de ajudar, não é ajudar com o resto, mas ajudar com o primeiro, a primícia. Aprender, nós precisamos muitas das vezes, eu sei que aqui não tem esse tipo de gente, porque nós aprendemos muito com o Ministério AME, mas a mensagem de repente é essa, de continuar. Talvez é essa a mensagem, de você continuar fazendo o seu melhor, e Deus, Ele vai ver, Ele vai conceber, Ele vai entender, e Ele vai te recompensar 30, 60 e 100 vezes mais. Tem recompensa de Deus na sua vida. Fique de pé, por favor. Fique de pé. Pedro fala assim: Jesus, e nós que largamos tudo? Lá em Marcos, e eu quero orar. Eu quero que você ouça essa palavra agora com a sua alma, com o seu espírito. Lá em Marcos vai dizer: Pedro disse, e nós? Ele pergunta a Jesus. E nós, Jesus? E nós que deixamos tudo? Talvez essa é a mensagem que você vai levar aqui nessa manhã. Pedro questiona. E nós, Jesus, que deixamos tudo e seguimos o Senhor? Se você é aquele que deixou tudo, Deus está confirmando. Você está no caminho certo. Se você é aquele que ainda não deixou tudo, Jesus está dizendo, deixa tudo, larga tudo. Aí Pedro diz, e nós que deixamos tudo e seguimos o Senhor? Aí Jesus respondeu, tem resposta de Deus para a sua vida. Põe a mão no seu coração. Talvez você diz assim, eu preciso de uma resposta. Eu não estou aguentando, eu não sei como é que eu vou fazer. Talvez você chegou aqui dizendo assim, eu estou no limite, eu não estou aguentando mais. E a resposta para Pedro é a resposta da palavra viva para nós aqui nessa noite. E Jesus respondeu, eu afirmo, receba essa palavra no seu íntimo, eu afirmo a você, Maria, João, Edson, eu afirmo a você que isso é verdade. Aquele que por causa de mim e do Evangelho deixou casa,
irmãos, irmãs, mãe, pais, filhos ou terra, receberá muito mais ainda nesta vida. Receberá muito mais ainda nessa vida. Você não vai ficar de mãos à banana. Você não vai ficar nessa situação. Deus está dizendo, você vai receber muito ainda nesta vida. E receberá 100 vezes mais. E receberá 100 vezes mais. Casas, irmãos, irmãs, mães e filhos ou terra, no futuro receberá a vida eterna. Muitos os que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos dos que são os últimos serão os primeiros. Tem salvação na sua família nessa noite. Tem salvação da sua família nessa manhã. Eu quero orar e passar a palavra. Eu quero profetizar que você que largou tudo, você está no caminho certo. Não desanima, não desiste. Continue operando a misericórdia. Continue ajudando, continue amando. Continue, na verdade, abraçando. Continue ajudando o próximo. Há uma recompensa. Se não for aqui, tem uma promessa que é aqui, que é 100 vezes. Mas Jesus deixa claro e diz, olha, se não for aqui, vai ser na vida eterna. O seu nome está escrito no livro da vida. A recompensa é eterna. Ela passa dessa vida. Você vai ter paz, alegria. E se não for aqui, será na vida eterna, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós queremos abençoar meu Deus e meu Pai, abençoa, Senhor, de maneira poderosa esta igreja. Meu Deus, eu sei, meu Deus, a luta, meu Deus, a batalha que foi para chegar até nesta manhã, mas a tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor já abençoou nas regiões celestiais, que já está abençoado. Então, meu Deus, aquele que precisa nesta manhã de cura, cura. Aquele que precisa de libertação, liberta. Meu Deus, aquele que precisa de alívio, meu Deus, alivia agora essa pressão emocional no coração, no peito, na alma, e traga a recompensa do céu, traga prosperidade, traga, meu Deus, amor, traga, meu Deus, bênção sem medidas, para que essa igreja seja uma igreja viva e eficaz. Meu Deus, nós oramos e agradecemos em o nome de Jesus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Pessoal, a missão aqui é fazer o apelo. Você que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, aproveite essa oportunidade. Larga tudo e segue a Jesus. Se tiver alguém, nós queremos orar pela sua vida. Nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para ajudar. Se você precisa de reconciliar com o Senhor, se você precisa desta oração também, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Nós vamos abençoar a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Vou falar igual o meu pastor. Tá todo mundo crente, viu, pastor? Vamos dar uma salva de palmas a Jesus bem forte?
Pastor, a gente vai te entregar uma lembrancinha. Nós vamos agradecer a Deus, né, pela vida do pastor Edson, pela disposição de entregar para nós esse recado do Senhor nessa manhã. Uma bênção para os nossos corações. E falar da misericórdia de Deus, né? Nós somos os mais miseráveis, né? E o Senhor amou a nossa vida, porque nós, né, somos esse miserável que o Senhor alcançou e nós também devemos exercer essa misericórdia. A paz do Senhor, igreja. Deus possa abençoar a igreja. Pastor, nós queremos... Amém. A minha esposa, a Beth, está aqui. Ela não gosta que eu fico falando, não. Aí agora eu peguei ela ali de surpresa. Ela gosta de ficar só nos bastidores. Pessoal, estamos aqui, ó. Casado há 15 anos. E eu não posso errar, não vou falar a data para mim não errar e não apanhar em casa, viu? Amém. O Ministério M quer te dar essa lembrancinha. Amém. E em nome de Jesus, que Deus possa continuar te fortalecendo, te abençoando nessa obra, uma obra de amor. Te agradecemos pela palavra, pela vontade de estar aqui nesta manhã nos abençoando. Amém. Somos gratos a Ti em nome de Jesus. Amém. A igreja, por favor, levante as mãos. Vamos orar pelo nosso pastor. Senhor, Deus e Pai, está aqui o Teu servo, Senhor, que de bom grado esteve aqui nessa manhã trazendo a Tua palavra, a Tua revelação, o Teu amor para conosco, Pai. Somos gratos a Ti, que o Senhor possa fortalecer ele, a sua esposa, o seu ministério, o lar Canaã. Pai, está nas Tuas mãos, Pai, o Teu servo, que o Senhor fortaleça, que o Senhor abençoe, que o Senhor derrame sobre ele a Tua bênção e a Tua graça. Nós te agradecemos por este momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, a Mirelle. Senta só um pouquinho, a Mirelle vai dar um recadinho para vocês nessa manhã. Glória a Deus, culto abençoado, né, irmãos? Glória a Deus. Eu quero dar alguns recados. A gente está sem news durante essa semana, né? Semana que vem vai voltar a ter. Mas amanhã nós temos reunião de oração com a pastora Leone. Você que precisa melhorar na oração, na comunicação com o Senhor, venha participar. Você que precisa de ajuda para orar por algum problema, venha participar. Oração é crescimento, né, pastora Leone? Tem uma palavra abençoada de 7 às 9. Eu falo para vocês, falo para mim também. Nós precisamos melhorar na oração. Precisamos interceder. Lembro de uma frase que a gente escutava há um tempo atrás, hoje nem tanto, mas a oração é a alavanca que movimenta, que move as mãos do Senhor em seu favor. E daqueles por quem você ora. Amém? Então venha participar às 7 horas da noite. Faça esse esforço. Não está conseguindo, vem de qualquer forma. Não quer, vem assim mesmo. Vem enrolando, peça ajuda para comparecer aqui amanhã, mas venha participar. E Deus vai fazer sinais e maravilhas, vai transformar, libertar, curar, em nome de Jesus. Amém? Terça-feira, reunião com a pastora Candinha, na direção da pastora Candinha, de mulheres e homens, 8 horas da noite. Bênção também. E na sexta-feira vai começar um mini congresso, Livres em Cristo. Deus nos libertou, Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneçam firmes e não vos submetam de novo a um jugo de escravidão. Amém? Deus nos libertou, mas nós temos que fazer a nossa parte, de não submeter de novo a um jugo de escravidão. Então, vai acontecer na sexta, sábado e domingo. A rua vai estar fechada em alguns horários, vão ter algumas barraquinhas, vendendo algumas coisas, expondo outras. O horário das barraquinhas vão ser a partir de 6 horas na sexta-feira, no sábado também e no domingo. Provavelmente no domingo vai estar fechado depois do culto e das 10 da manhã. Vai ser vendido um tropeiro gostoso no culto de domingo. Então, se você quiser almoçar aqui na igreja, vai ter essa oportunidade. Você ficar um pouquinho mais, conversar um pouquinho mais com os irmãos, não tenha pressa para ir embora. Essa comunhão, esse ajuntamento vai ocorrer porque nós somos um em Cristo. E essa comunhão Deus tem para todos nós. Então,
fica um pouquinho, participe um pouquinho na sexta, no sábado, no domingo. Livres em Cristo. Amém? Se você quiser mais informações, pode me procurar lá atrás, ou a Érica hoje mais à noite também, ou pelo WhatsApp, os grupos e ministérios. Isso, vai ter um convite rodando aí nas redes sociais, alguns pontos comerciais aqui do bairro também. Então, não fique de fora, convide alguém que você saiba também que precisa de Cristo e vem participar conosco. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pode ter pressa não, viu, gente? Isso é um treino para a eternidade. Se a gente tem muita pressa, tem uma coisa que só tem uma coisa que você vai levar para você, para a vida eterna. Quem é? O que você vai levar para a eternidade, gente? O que você vai levar, Mirelle? O irmão que está do seu lado. Só ele que vai com a gente. Só o irmão que a gente tem, só a família que a gente tem, porque o resto vai ficar tudo aí. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Vamos ficar em pé, vamos terminar o nosso culto. Terminamos um tempo bom. Agradecemos o Senhor pela vida do pastor, da sua esposa, mais uma vez. Muito obrigada, gratidão pela entrega. E vamos louvar o Senhor e exercer aquilo que foi ministrado. Tiago 2,15 diz que a misericórdia precede o juízo. A misericórdia vem antes do juízo, antes da justiça. Então, é isso que nós vamos carregar. Ter um coração misericordioso. A justiça de Deus se revela na misericórdia que nós temos. Isso é maravilhoso. Amém? Vamos agradecer ao Senhor? Pai, nós louvamos o Senhor por essa manhã. Nós louvamos o Senhor por esse tempo, por essa palavra, pelo louvor, pelos dízimos, ofertas, pela comunhão dos santos, pela celebração da vida nesse lugar. E oramos para que o Senhor traga sobre o coração de cada um, ó Deus, muita unção para que essa semente possa ser multiplicada e que a misericórdia, ela venha antes do juízo na nossa vida. Que possamos amar incondicionalmente e amar, Senhor, ó Deus, com a prática diária. Porque amor, ó Deus, é isso que o pastor ministrou, não são palavras. Palavras, ó Deus, não custam nada muitas vezes. Mas exige de nós uma entrega. Ó Deus, exige de nós renúncia. Exige de nós, ó Deus, ações diárias, ó Deus, ações cotidianas. Em perdão, em paciência, em longanimidade, em fé. Senhor, muito obrigada por esse tempo, por esse culto, por cada um, Senhor, que se dispôs, ó Senhor, a vir, ó Deus, celebrar com o Senhor. Nós oramos, ó Deus, para que a graça do Senhor Jesus, ó Deus, para que o amor de Deus, o nosso Pai, e para que a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Vamos em paz e que o Senhor nos guie continuamente, em nome de Jesus. Amém.